Olá, eu sou Carla Santana, sou de cor branca, tenho os cabelos amarronzados de tamanho médio, sou terapeuta ocupacional e estou usando uma blusa preta com o símbolo do infinito que representa a rede Longevidade. Hoje vamos conversar sobre a ocupação do tempo. A ocupação do tempo é um tema que está dentro dos conteúdos do núcleo Vida Inova. Vida Inova traz a lente da inovação no curso da vida, por meio de temas como tecnologia, moradia, ocupação do tempo, na construção da longevidade. Bem, para começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de aproveitar o símbolo do infinito para iniciar a nossa fala aqui, para pensarmos a ocupação do tempo. Tempo sempre esteve, nas nossas falas ao longo do tempo e também foi temas para muitas poesias, poemas e escritos, numa tentativa de conversa entre o poeta e o deus do tempo, que é o Cronos na mitologia grega, uma forma de traduzir a experiência de passado, presente e do futuro. Esses versos, em geral, pedem mais tempo para se viver, pedem tempos generosos e felizes, que esses sejam muito longos, ou mesmo que tempos de sofrimento, de dor, sejam curtos. A verdade é que a nossa percepção do tempo, de acordo em que lugar nós estejamos, nós temos uma ideia de tempo qualitativo, onde nossas experiências do tempo cabem nela, ou de tempo quantitativo, que são medidos por horas, segundos, minutos. Bem, um bom exemplo disso são os versos do Lulu Santos, naquela música que ele fala a tempos modernos. Ele fala assim: hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte. Vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. Esses versos nos convidam para um tempo de mudança, um tempo de vida melhor. E mergulhando na nossa experiência diária, do cotidiano, da velhice, nos deparamos com muitas percepções diferentes do tempo. A sensação de muito tempo destinado aos cuidados pessoais, a ida a tratamentos, por exemplo, a consultas de saúde, ou mesmo destinado aos afazeres domésticos. Parece que tem muito tempo que estão sendo empregados nisso, ou muito vazios de atividades. Às vezes a gente conta nos dedos as atividades que são importantes e significativas para a gente, ou quanto tempo gastávamos com atividades quando estávamos trabalhando, e que agora na aposentadoria esse tempo é bem menor, ou mesmo quanto tempo se passa na frente da TV ou no celular. A verdade é que temos experiências diferentes sobre o tempo, e trazendo um pouco dessa temática, eu queria poder discutir um pouquinho e dar algumas sugestões sobre o uso do tempo. Verdade é que esse tema da ocupação do tempo na velhice tem sido estudado bastante, por pessoas, pesquisadores do campo da gerontecnologia e da gerontologia, porque tem sido uma preocupação muito importante o que as pessoas idosas têm de interesse e querem fazer ou despendem o seu tempo durante o seu cotidiano. Tem um estudo na Austrália que relatou que pessoas com 65 anos ou mais passavam a maior parte do tempo em cuidados pessoais, em atividades domésticas ou lazer. Teve um outro estudo na Europa e na América do Norte que destacou que idosos passavam mais tempo assistindo TV, lendo, ouvindo rádio, desde que eles se aposentaram. Um outro estudo na Ásia, ele trouxe que idosos gastavam mais de 8 horas nas atividades de sono e descanso e 6 horas em atividades de lazer e 5 em algum tipo de trabalho. Verdade é que esses estudos têm que ser compreendidos olhando também o contexto, da onde eles foram feitos, e desde clima, tempo e com quais pessoas eles foram entrevistados, ou pesquisados. São importantes para a gente compreender esses dados, não só pensando porque são pessoas idosas. Mas muito embora nós tenhamos interesse em saber o que essas pessoas fazem do seu tempo, fica a pergunta para nós, para fazermos uma reflexão sobre o que eu desejo fazer com o meu tempo. Assim, para que eu me sinta satisfeito
né, com o uso desse tempo. Uma coisa é certa, né, os estudos já comprovaram que esse tempo, quando ele é usado em engajamento em atividades que são importantes e também em atividades físicas, né, motoras de uma forma geral, elas permitem um envelhecimento mais ativo e são essenciais para um envelhecimento bem-sucedido. Né? Então eu vou aproveitar esse tempinho aqui para fazer algumas sugestões de como pensar sobre a ocupação do tempo na velhice. Primeiro, o convite é a gente pensar sobre equilíbrio, uma distribuição desse tempo ao longo do dia e ao longo da semana. Isso é uma tarefa que é importante fazer. Se pudermos anotar quantas horas você gasta em atividades de consultas, arrumação e afazeres da casa, ou atividades de lazer, ou atividades ligadas ao seu bem-estar. A ideia é que você possa ter uma clareza de quais atividades você desenvolve e como esse tempo está sendo usado. Isso é bastante importante para a nossa reflexão. O outro é pegar essas atividades que nós escrevemos ao longo do dia e ao longo de cada dia da semana e fazer uma ordem de prioridade nelas. Tipo, aquelas que são mais importantes para você, você colocar o número 1 e vai aumentando, né? Até que chegar a 10, que é a menos importante. Isso é importante para você olhar na sua rotina e ver como as atividades que você julga importante, elas estão classificadas na quantidade de tempo que você despende para elas. Claro que nem tudo são as atividades importantes, mas tem atividades que são essenciais e elas têm que ser feitas, como atividades de higiene, atividades de arrumação da casa, gestão do ambiente, né? Então tudo isso é importante, mas destacar que pode ser em cores ou pela ordem de importância é importante para a gente saber se de fato as atividades que são significativas estão ganhando espaço. Eu ouço muitas pessoas falarem, isso é tão importante para mim, eu gostaria muito de fazer tal coisa. E você fala, nossa, mas por que você não faz, né? Eu não tenho tempo. Né? Então, assim, como é que a gente acha o tempo para fazer coisas que de fato são importantes? Então, esse é o outro ponto. Um outro ponto é engaje-se em atividades. Não significa que a gente tem que ter o nosso tempo todo ocupado por atividades. Não é isso. Mas muitas vezes a gente não se oportuniza, não aceita convites para uma saída de casa, para assistir um cinema, um show, uma peça, ou mesmo para visitar uma feira, ou para algum espaço, ou para um café. Né? Muitas vezes a gente recusa porque isso vai demandar muito trabalho, né? Às vezes sair de casa, se arrumar, né? Não sei se eu vou gostar do lugar que eu vou. Então, assim, o primeiro convite é engaje-se em atividades. Por quê? Porque isso é importante para aumentar os nossos momentos e tempos de tolerância, de adaptação àquilo que muda a nossa rotina. E eu tenho certeza que essas atividades elas poderão trazer bastante benefícios, não só do ponto de vista social, mas também pessoal. Porque quando a gente tem coisas para fazer e a gente faz coisas importantes, a gente tem o que contar, né? E a gente aprende com elas também. Então esse é o outro ponto. E o outro convite é aproveitar o seu tempo para expandir suas habilidades. A ideia é que se você tem desejo de fazer coisas novas ou de retomar aquilo que você já fazia e agora não está fazendo mais, isso pode ser o que você imaginar, porque nem sempre aquilo que a gente desejou há muitos anos atrás a gente conseguiu executar, porque a vida também faz muitas curvas, né? São tempos, às vezes, que são doados aí para o trabalho, ou mesmo no cuidado da família, dos filhos, né? E as nossas coisas importantes vão ficando para trás. Então, assim, expandir as habilidades, elas vão usar nossas capacidades, ou vão nos trazer novas competências e é sempre bom. Então, a ideia é se desafiar, né? A ideia é aprender coisas novas. Às vezes pode ser um idioma, pode ser um instrumento, pode ser um hobby, pode ser, enfim, né, um novo movimento, uma dança, ou mesmo crochê, tricô, qualquer coisa que esteja no seu radar, né? Que esteja próximo a você
que você tenha oportunidade, porque uma vez que você decida sobre o que você quer, você também pode procurar os lugares que ofertam esse tipo de atividade, né? E com certeza vai encontrar pessoas lá que estão como você, procurando também novas atividades e também estão se expondo a esse desafio de começar, né, de iniciar alguma coisa. Isso mantém nosso cérebro bastante ativo e o nosso corpo também. Então, expandir as habilidades é uma excelente forma de ocupar o tempo. E o outro é se conectar com pessoas. Esse é o maior desafio, porque muitas vezes, quando a gente tem um grupo muito restrito, né, isso é muito comum na velhice, né, depende também, que as velhices são muitas, né, mas às vezes a restrição está só um grupo familiar, ou só alguns mesmos amigos, vizinhos. Então, se a ideia é conecte-se, né? E para conectar, a gente tem que romper essa barreira de a pessoa não ligou para mim, também não vou ligar. Mas assim, faça um movimento. Tenta telefonar, ligar, estar em lugares, prestigiar convites, aceitar convites, convidar pessoas para fazer coisas juntos. A ideia é ampliar essa rede de contatos. A rede ela é extremamente importante, porque quando a gente tem pessoas ao nosso redor, são pessoas que a gente vai poder contar, poder nos colocar para elas, expressar sentimentos, né, frustrações, também contar do ponto de vista concreto, né, eu preciso de ajuda para isso, eu preciso que me leve para tal lugar, ou mesmo a gente pode ser a pessoa de conexão das outras pessoas, né? Então, conectar-se é uma boa sugestão de ocupação do tempo. E para isso a tecnologia ajuda bastante, né? Hoje, através do WhatsApp, através de canais aí como o Facebook ou as redes sociais, elas nos permitem conexões. E aí eu faço um convite. Muitas vezes a gente usa o WhatsApp e apenas manda uma mensagem, né, já aquelas figuras, e aí a pessoa vai ver o meu bom dia, boa tarde, mas a ideia é escreva, né, escreva suas palavras, pergunte como estão, como que as coisas estão, como passou o dia, tenta conversar, porque às vezes só aquela imagem, ela não é uma comunicação de verdade. Então vale a pena você se comunicar e manter as suas conexões, tá certo? Bem, enfim, você vai poder, apesar de tudo, pelo menos vai render uma boa conversa, né? Uma atualização de informações, e só isso já ajuda bastante, né? A gente sabe que na longevidade, esse tempo que nós temos, ele vale ouro. Vale ouro porque de forma, assim, ele está ligado à nossa saúde, ao nosso bem-estar, né? Então, assim, é um tempo de realização de desejos, né? E não só de gastar tempo com coisas que a gente não quer, né? E aí eu volto aí os versos do Lulu Santos, né? Que ele fala assim, eu vejo um novo começo de era, de gente com habilidade para dizer mais sim do que não. Então a ideia é assim, dê mais sim aos seus interesses para o seu tempo, né? E a ideia é assim, olhar e avaliar, né? Se achar que alguma parte da sua vida precisa de mudança, renove-se, né? Afinal, você é dona desse tempo. Bem, que importância isso tem para a longevidade? Assim, pensar a construção do tempo, engajamento em atividades significativas, novas habilidades ou retomada de outras que ficaram para trás, conexão com pessoas, participação social. Isso tem muito valor nessa longevidade plena e de sucesso, né? Eu não penso que a gente tem que fazer muita coisa, não, né? Mas fazermos aquilo que a gente quer, né, e que temos interesse. Afinal, quantos anos vai se viver? Vamos ver mais 5, 10, 15, 20 anos ou mais? Então já vale a pena só por isso, né? E nem sempre assim, está dado o que a gente vai fazer, né? Como se a gente soubesse o tempo todo o que a gente tem interesse ou o que a gente quer. Em geral, a gente não sabe. Então, até essa construção de descobrir o que se quer fazer, ela requer uma incursão dentro de nós mesmos. Isso também leva tempo, né? É uma construção pessoal e ela é atravessada por essa experiência do tempo. Extremamente importante para a construção da longevidade. Bem, é esse o nosso recado. Um abraço.